Hello everyone, I'm Eduardo, and today my group will present about our interdisciplinary project. It's about security in condominiums. Condominium security is an extremely important issue that raises several questions regarding its efficiency. The objective of this project is to develop a software that meets the needs aimed at security measures in condominiums. Hello everyone, I'm Gilberto. We studied some elementary concepts involving database and software management to develop the program, which in this case we was developing with the Java program language. This project proposed the development of a solution for the security of condominiums. When a member speaks, an icon will be in the upper corner as shown before. We talk about the following topics. Database is an organized collection of structured information or data typically stored electronic in a computer system. In this topic, we're going to talk about drawing up the diagram, building the tables, and inserting data into the database. Software engineering. In this topic, we are going to talk about specification and the logic involved in developing quick vision software, such as diagrams and software requirements. IT management and governance. In this topic, we are going to talk about the best practice for developing our software, the TCO analysis, and the versioning of our program. In this topic, we are going to talk about the development process, classes, and prototypes. We finish with the conclusions. Na disciplina de banco de dados, aprendemos a modelar diagramas, no sentido de projetar o funcionamento de um banco de dados, definindo suas cardinalidades, chaves primárias e chaves estrangeiras. Além disso, a gente também foi capaz de aplicar esses conceitos utilizando o gerenciador de bancos da Microsoft, o SQL Server, onde inserimos e consultamos dados com auxílio de comandos que são presentes nesse software. A definição e o entendimento de como as tabelas e todos os tipos de dados interagem no programa foram cruciais para o andamento deste projeto. E com isso vamos apresentar o que desenvolvemos nesta disciplina. Como mencionei anteriormente, tivemos que modelar um diagrama para representar como seria o comportamento ou funcionamento do banco de dados, estabelecendo a interação das tabelas e seus dados. Além disso, tivemos que estudar conceitos relacionados ao modelo entidade-relacionamento, mais conhecido como MER, para que entendêssemos como seria a comunicação entre o SQL Server, onde fizemos esse trabalho de tabelas e inserção de dados, consultas também, com o nosso sistema, que foi desenvolvido. Ainda na elaboração do MER, consideramos as entidades, que são os principais agentes, que de alguma forma interagem com o banco de dados. São elas a unidade habitacional, moradores, visitantes, terceiro ou prestador de serviço, porteiro e veículo. Também consideramos conceitos de entidade associativa, a fim de apresentarmos como seria a passagem de um morador, visitante, terceiro ou veículo com alguma relação com o porteiro, já quem fará uso, do software, sendo o usuário-chave, é o mesmo. Veremos a seguir todas as tabelas que foram desenvolvidas a partir de um script e compiladas no SQL Server. Os slides estão especificados por tipos de tabela, conforme veremos a seguir. Vale ressaltar que fizemos um script para inserção de dados no banco. Também fizemos a consulta com os selects. Principais ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do software. O Jude foi a ferramenta utilizada para apresentar e desenvolver os diagramas relacionados à codificação do programa. O Eclipse foi a ideia escolhida
para codificarmos o programa. O Git e o GitHub foram as plataformas para versionarmos e hospedarmos o programa e sua codificação. O Microsoft SQL foi o programa utilizado para nós criarmos o banco de dados e vincularmos com o Eclipse. O primeiro diagrama a ser desenvolvido foi o diagrama de classes. Nele foi identificado 5 principais classes, sendo elas a classe moradores, a classe visitantes, a classe prestadores, a classe entrada e saída e a classe veículos. A classe prestador tem por finalidade registrar todos os prestadores de serviços que desejam entrar no condomínio. Dentro dela ainda será possível editar ou excluir os mesmos. Cada prestador pode não ter veículos, como também podem ter mais de um veículo vinculado a si. O prestador só poderá entrar no condomínio mediante a verificação do cadastro dentro da portaria e a ciência do morador. A classe moradores tem por finalidade registrar todos os moradores que estarão dentro do condomínio. Nela será possível também realizar as inclusões, editar e registrar, além de que cada morador pode ter vinculado a si um ou mais veículos, assim como alguns podem não ter veículos vinculados. A classe visitantes também tem por finalidade registrar todos aqueles que desejam entrar no condomínio, sejam familiares, amigos ou colegas dos moradores. Dentro dela será possível também realizar a edição, inclusão ou exclusão dos mesmos, e cada visitante pode ter mais de um veículo vinculado a si, ou então nenhum veículo. A classe veículos é a classe designada para registrar e vincular os veículos de todos os moradores, prestadores e visitantes que desejam entrar no condomínio. Cada veículo deve estar vinculado a no mínimo uma pessoa. Após o início da codificação do sistema, foi possível desenvolver o diagrama de sequência. No diagrama demonstrado em tela, o usuário, após fazer o login e entrar na tela de visitantes, ele chama a função de inserir um novo visitante, localizada na classe visitante.dal. Essa classe, por sua vez, se conecta ao banco de dados e, para registrar as informações preenchidas, realiza uma conexão e, caso sua conexão ocorra com sucesso, é passada uma mensagem de volta à classe DAO, que, por sua vez, apresenta uma mensagem em tela para a tela de visitantes, informando que a inclusão ocorreu com sucesso. Outro processo escolhido para ser representado pelo diagrama de sequência é a de localizar um veículo, onde novamente, após o usuário realizar o login e acessar a tela de veículos, ele chama o método de localizar e digita os dados para localizar o veículo. Em seguida, ocorre o mesmo procedimento de comunicação com o banco e, caso ocorra com sucesso a conexão e o armazenamento dos dados, é retornada uma mensagem de sucesso para a tela de veículos. No diagrama de atividade foram escolhidos os mesmos procedimentos citados no diagrama de sequência, contudo, neles é possível identificar as etapas mais destrinchadas. Diagrama de atividade, realizando uma consulta. Após o usuário entrar na tela de consulta desejada e colocar o parâmetro de busca, uma pesquisa é feita e, caso gere resultados, será apresentada em tela. Caso contrário, uma mensagem de não localizado será exibida. O diagrama de atividades cadastro de visitantes solicita a inserção dos campos nome, CPF, telefone e e-mail. Após esse preenchimento e o clique no botão de gravar, o sistema faz uma breve validação e identifica se poderá ser salvo ou então será necessário gravar novamente devido a alguma falha na inclusão. Durante o processo de desenvolvimento do software, ocorreram algumas modificações que valem a pena ser ressaltadas. No diagrama de classes, além da implementação das classes DAOs e BD, usadas para fazer o armazenamento dos dados no banco de dados, também foram adicionadas as interfaces gráficas e removida a classe entrada e saída, onde a função dessa classe foi atribuída às classes morador DAO, visitante DAO, prestador DAO e veículo DAO. Nas classes morador, visitante, veículo e prestador foi adicionado os métodos construtores, além de modificar os atributos necessários para efetuar o cadastro. As classes morador DAO, visitante DAO, prestador DAO e veículo DAO têm por atribuição realizar inclusão, alteração, exclusão ou busca dos dados no banco de dados. Dentro do pacote View é possível localizar as telas que estarão fazendo contato entre o software e o usuário.
No pacote Service é possível achar a classe BD, que é responsável por fazer a comunicação do software com o Microsoft SQL. A seguir uma imagem completa de todo o diagrama de classes atualizado. Nos foram apresentadas as bibliotecas do ITIL V2 e V3 a fim de entendermos quais são as melhores práticas no mercado quando o assunto é tecnologia da informação. Esse contato inicial com os conceitos de ITIL nos deu a oportunidade de estabelecer premissas para o desenvolvimento, não só do programa e a codificação em si, mas também do projeto como um todo. A seguir, veremos o que foi desenvolvido nessa disciplina. Elaboramos uma planilha financeira contendo o custo total do investimento, isso mesmo, todos os gastos relacionados na aquisição de um produto ou serviço da Kikvision. Com essa análise, a gente conseguiu determinar se tudo aquilo que foi investido para o funcionamento da empresa ou atendimento de determinada demanda resulta em lucro ou prejuízo, considerando possíveis cenários. Dito isso, analisemos. No cenário péssimo, a gente idealizou um cenário onde não teríamos chance alguma frente ao mercado, ou seja, não teríamos retorno nenhum do que foi investido. Já no cenário ideal, considerando o período de 2 anos entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023, teríamos retorno no mês de setembro de 2023. Ou seja, é neste momento que a empresa consegue, de fato, pagar o que investiu inicialmente. Já no cenário excelente, idealizamos vendas além do que esperávamos, tendo retorno sobre o que investimos em julho de 2023. No protótipo inicial de interfaces do usuário, foram escolhidos 6 principais telas, sendo elas a de login, o menu, o cadastro de moradores, cadastro de terceiros, cadastro de visitantes e a consulta. Na tela de login, o usuário precisará entrar com suas credenciais para ser feita uma validação e em seguida entrar no sistema. No menu, o usuário conseguirá escolher qual atividade ele gostaria de realizar no sistema. As telas de cadastro servem para registrar a passagem ou entrada de um terceiro, de um morador ou de um prestador de serviço ao condomínio. Na tela de consulta vai ser possível localizar se já existe um registro ou um cadastro de um funcionário terceiro ou visitante dentro do condomínio. Já nas versões finais das telas, ocorreram algumas mudanças de layout e de estruturação das mesmas. A tela de login e de menu se mantiveram com praticamente a mesma estrutura. Nas telas de moradores, prestadores, visitantes e veículos, ocorreram a atualização dos dados necessários para efetuar o cadastro e a implementação da função de buscar ainda nessa tela. Novas telas também serão brevemente implementadas, sendo elas a de abertura de chamados diretamente pela aplicação e também de emissão de relatórios de entrada e saída dentro do condomínio. Passando para a codificação do sistema, as classes de negócios que deram origem ao software foram aquelas identificadas no diagrama de classes, todas focadas em registrar a passagem dos moradores, prestadores, veículos e dos visitantes para dentro do condomínio. Com as implementações de desenvolvimento do software, as classes foram ampliadas. As classes DAO, através do comando em SQL, realizam as inclusões, exclusões e consulta no banco de dados Microsoft SQL. Já a classe BD, através dos métodos getConnection e outros auxiliares, realiza a comunicação do Java com o Microsoft SQL, onde será realizado o armazenamento, exclusão ou busca desses dados no banco. Dividiremos em 3 subtópicos o tópico de conclusão, entre eles as lições aprendidas, as oportunidades de melhoria e também o que entendemos sobre tudo isso, ou seja, a conclusão de fato. Quanto às lições aprendidas, tivemos de manusear diversas ferramentas que nos foram úteis para o desenvolvimento desse projeto, como o Jury Community, o SQL Server, o próprio Eclipse com a linguagem Java, as bibliotecas ITIL, e também o BR Modelo para a diagramação do modelo entidade-relacionamento. É claro que tivemos alguns percalços técnicos, mas conseguimos nos sobressair pesquisando em fontes alternativas.
Um importantíssimo ponto de melhoria seria experienciar a verdadeira funcionalidade dos programas utilizados em condomínio, já que, por conta de fatores externos, como o cenário pandêmico e restrição por parte de alguns condomínios no uso, comprometeu nosso devido entendimento na verdadeira lógica por trás de todo esse programa. Quanto às conclusões, tivemos orientações decisivas e pontuais de nossos professores no decurso deste projeto, e só com isso tivemos a plena noção de como melhorar o desenvolvido, já que se externado para uma esfera, se não um ambiente acadêmico, a realidade seria totalmente diferente. Dificilmente, se não improvável, teríamos uma segunda chance. E estas são as nossas referências. Agradecemos todos os professores com a contribuição no nosso projeto.